Olha, Arrascaeta e Varela foram convocados pela seleção uruguaia para a data FIFA de março. A seleção uruguaia entra em campo nos dias 24 e 28. Então Arrasca e Varela já foram aí convocados. E aconteceu agora na CBF a convocação da seleção brasileira. O técnico Ramon Menezes convocou 11 atletas, esses 11 estiveram na Copa do Mundo e 9 que são convocados pela primeira vez. Mikael, Arthur, Robert Renan, Andrei Santos e Vitor Roque são jovens campeões da Sul-Americana, do Sul-Americano Sub-20 aí da seleção brasileira, que foram chamados pelo técnico aí da base, da seleção de base, aí, o Ramon Menezes, enquanto a CBF não contrata aí um treinador para o lugar de Tite. A gente tem aqui alguns nomes, a convocação da seleção brasileira, e eu particularmente não gostei dessa primeira convocação pós-Copa do Mundo. Eu esperava uma seleção mais forte, mais qualificada, mas só o tempo vai dizer. Olha aqui, Ederson, Mikael e o Everton, os goleiros. Laterais, Arthur, Emerson Royal, Alex Telles e Renan Lodge. Zagueiros, Ibanez, Éder Militão, Marquinhos e Robert Renan. Os meio-campistas, André, do Fluminense, Andrei Santos, do Vasco, que foi vendido ao Chelsea, Casemiro, do United. Fiquei muito feliz pelo João Gomes, do Wolverhampton, convocado já nessa primeira lista. Lucas Paquetá e Rafael Veiga, do Palmeiras. Atacantes, Antony, Richarlison, Rodrigo, Rony, do Palmeiras, uma surpresa, Vinícius Júnior e Vitor Roque. O Ramon Menezes deixou vários jogadores de fora, e aí o pessoal lá tá comentando, criticando, elogiando. E você, o que você achou aí dessa lista da convocação da seleção brasileira pós-Copa? É a primeira para esse jogo que vai acontecer contra a seleção do Marrocos em Tanger. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, Pedro, o atacante de 25 anos está sendo muito cobiçado pelo futebol inglês. O centroavante que vem aí acumulando boas temporadas pelo Flamengo, soma 10 gols e 2 assistências em 10 jogos nessa temporada, além de ter ganho aí o prêmio de artilheiro do Mundial de Clubes. O Pedro, que tinha sido artilheiro da Libertadores, nesta sexta-feira pintou aí a informação do jornalista turco, o Ekrem Konur. Ele soltou a notícia de que outros 2 clubes demonstram interesse na contratação do goleador para o meio do ano e que uma proposta pode chegar, uma vez que a janela de transferência da Europa já encerrou. De acordo com o jornalista, os clubes que estão de olho no camisa 9 rubro-negro são Aston Villa e Everton. Os 2 se juntam ao West Ham, que também deseja contratar o jogador e observa aí o atacante desde o início de fevereiro, conforme já foi noticiado pelo jornalista turco. Por fim, a notícia reporta que os clubes europeus se preparam para realizar uma proposta em breve pelo centroavante, que pode deixar o Flamengo dependendo dos valores da negociação, tá? O Flamengo não pensa em negociar o Pedro. Então, o clube que quiser contratar o Pedro, tirar o Pedro do Flamengo, vai precisar gastar, vai precisar abrir o cofre, porque não é qualquer 100 milhões, 200 milhões de reais que vai chegar aqui e vai levar o nosso artilheiro, o Pedro. Então já fica aí registrado aí, com essas informações. Nenhuma proposta foi apresentada ainda, até porque a janela está fechada, ninguém apresenta proposta com a janela fechada, então é bom o Flamengo se segurar aí no meio do ano, na próxima janela, esse assédio dos clubes europeus. Bom, a gente fala agora um assunto que foi trazido hoje pelo jornalista Jorge Nicola. É um assunto, na minha opinião, polêmico, porque o Flamengo tem treinador e chega a ser antiético falarem disso. Mas como viralizou e todo mundo falou, a gente vai aqui trazer a informação do Jorge Nicola de que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tem mantido contatos frequentes com Jorge Sampaoli. O treinador argentino deixou claro que precisaria cumprir o seu contrato com o Sevilha até o final da temporada antes de assumir o Flamengo. Olha, para quem não sabe ou não lembra, o final da temporada europeia encerra no meio do ano, gente? Lá é diferente.
Aqui a gente vai estar no meio da temporada, lá eles vão encerrar a temporada no meio do ano. E aí encerra o contrato do Sampaoli, encerra também o contrato do Jorge Jesus lá com o Fenerbahçe da Turquia, né? O Jesus fez o contrato de 1 ano. O contrato do Jesus, se eu não me engano, encerra em maio e disse que não quer continuar. Então são alguns técnicos que ficarão aí, né, à disposição. O Nicola trouxe aí essa informação que o Landim mantém contatos frequentes com o Sampaoli. Eu até acho antiético. O Landim veio a público através de uma entrevista ao Mauro César Pereira, blindando e dando respaldo ao português Vitor Pereira. Então eu acho que não tem porquê uma informação nesse sentido. Se o Landim mantém contatos com o Sampaoli, aí realmente é um problema do Landim. Agora, se isso fosse mentira, o Landim já teria desmentido a informação do jornalista Jorge Nicola. Como o Landim não falou nada, continua em silêncio, vale a posição do presidente do clube ontem, né, ao jornalista, ao colega Mauro César Pereira, sobre aí a continuidade, o respaldo ao trabalho do Vitor Pereira. E na ocasião, na troca de mensagens do Landim para o Mauro César Pereira, o Landim confia muito no trabalho do Vitor Pereira e ele acha que vai dar certo, que o Flamengo já mostra uma cara e tal. Vamos ver aí o que vai acontecer. Foi um discurso muito parecido com o Paulo Souza, quando estava já no fim, próximo de cair. Então, vamos ver aí. O que você acha, torcedor, dessa informação? Caso o Vitor Pereira seja demitido, não dê certo, o Sampaoli seria a sua primeira opção para treinador do Mengão ou não? Tem outro nome? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Lembrando que treinar o Flamengo sempre foi o sonho do Sampaoli. Sempre. Desde quando veio ao Brasil pela primeira vez. E aí ele treinou o Santos, treinou o Atlético Mineiro, aí foi embora lá para fora, enfim. E nunca teve aí essa oportunidade. Mas deixa aí nos comentários se o argentino, o Jorge Sampaoli, é a sua primeira opção, é a sua preferência, caso o Vitor Pereira não seja mais treinador do Mengão. Deixa aí nos comentários. Mas existe aí uma preocupação para esse clássico e também uma dúvida. O atacante Pedro não treina há 2 dias. E aí o Gerson deve entrar na vaga de Pedro, né? Pelo menos foi o que o Vitor Pereira fez nas últimas atividades. Ele ainda tem a atividade de amanhã para fechar a equipe e decidir aí os 11 iniciais, né? A formação para encarar o Vasco. Bom, mas a ideia do Vitor Pereira é deixar Gerson e Vidal como volantes e manter Thiago Maia mais recuado, a posição que ele exerceu na Recopa Sul-Americana diante do Del Valle no Maracanã, ali na esquerda, né? Conseguindo ali preencher as ações ofensivas do lateral Ayrton Lucas. Então, na cabeça do Vitor Pereira, ele gostou dessa ideia de atuar com 3 zagueiros, então ele colocaria o Thiago Maia nessa mesma posição ali como terceiro zagueiro pela esquerda e deixaria no meio-campo aí o Gerson e também o Vidal. Bom, a gente fala agora de mercado da bola porque pintou uma informação do jornalista Rodrigo Matos do portal UOL, né? Além do atacante Ângelo, que o Flamengo quer contratar do Santos, isso aí não é segredo para ninguém, o Flamengo está no mercado para contratar o substituto de João Gomes. Aliás, o João Gomes está feliz da vida. Hoje ele fez uma publicação nas redes agradecendo a Deus pela convocação, né? Primeira convocação aí da carreira. O Ramon Menezes, o técnico interino, ele convocou aí o João Gomes, que agora atua no Wolverhampton. Então, parabéns aí, toda a felicidade, todo o sucesso do mundo ao nosso Joãozinho, ao nosso Pitbull, ao João Gomes, que agora está no Wolverhampton. E o Flamengo está com uma dor de cabeça para contratar o substituto desse jogador. O Vitor Pereira tá cansando o Marcos Braz e o Bruno Espindo. Olha, eu quero um substituto para o João Gomes, um jogador ali marcador, um volante pitbull, né, que complete ali as ações defensivas do time, enfim. E o jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL, disse que o cenário mais provável é de que o clube feche essa contratação para o meio do ano, com o final da temporada europeia. Ou seja, esse volante não deve chegar agora, né?
Então o Flamengo deve fechar aí o ciclo de contratações com o Ângelo, caso o Santos aceite essa proposta de compra do Flamengo. Bom, para a gente fechar aqui, ontem eu fiz um vídeo diferenciado, especial, emocionado, né, e muito feliz com o retorno do Bruno Henrique, que recebeu alta, né? E o nosso BH27, ele mandou um recado para a torcida do Flamengo, né? Ele recebeu alta médica e iniciou aí tratamentos específicos no Ninho do Urubu. Camisa 27 não entra em campo desde junho do ano passado por causa aí da grave lesão no joelho direito, mas ele já está treinando com o grupo. Inclusive ontem a gente mostrou o vídeo aqui do Bruno Henrique já com os companheiros treinando e não vê a hora de entrar em campo e poder ajudar aí a equipe. Bom, e o vídeo que o Flamengo disponibilizou hoje foi o seguinte, eu vou reproduzir aqui em texto a fala do nosso Bruno Henrique, o nosso BH27, o nosso artilheiro e líder de assistências aí. O Bruno Henrique diz o seguinte: fala, nação, falta pouco para eu voltar, já sendo inserido nos primeiros momentos com a equipe. Para mim é muito gratificante ver o processo, desde que eu me machuquei até hoje, a minha evolução, meu desempenho, minha força de vontade, para cada vez mais estar apto a voltar a jogar e estar novamente com vocês. Espero o mais estar de volta e conto com todo o apoio de vocês. Valeu! Disse o atacante do Flamengo, o Bruno Henrique, camisa 27. Esse processo de recuperação do Bruno Henrique tem sido feito com muita cautela, né, do departamento médico e de forma gradativa aí para que o local da lesão seja totalmente recuperado. O atacante teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico no final do ano passado, perdendo assim todo o segundo semestre, onde o clube faturou aí títulos importantes como a Conmebol Libertadores e também a Copa do Brasil. O Bruno Henrique foi reintegrado aos treinamentos e vive aí a expectativa de poder ser relacionado por Vitor Pereira. Rapaz, o dia que o Bruno Henrique for relacionado, vai ser uma comoção, os torcedores apaixonados, o Bruno Henrique voltando, o Bruno Henrique voltou,